à volta do Senhor, pessoas correndo de um lado para o outro, pessoas com muita preocupação. Devemos sim preocupar, mas porém confiar no Senhor. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam no seu próprio braço, na sua própria capacidade. Mas a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si próprio, não confia no Senhor. Confia que ele é capaz, eu sou tal, eu sou o máximo. Mas não é dessa forma que Deus quer. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor mais uma vez no livro de 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2. Segunda Pedro, está no final do Novo Testamento, bem no finalzinho, próximo de João, próximo de Tiago. 2 Pedro capítulo 2, versículo de 17 em diante. O título desta palavra que nós estaremos trazendo ao seu coração: ao meu coração, ao nosso coração, até por título conhecimento. Muitas pessoas acham que conhecem Jesus o suficiente. Tem uma passagem na Bíblia também que um jovem rico, Jesus chegou para ele chegou para Jesus, melhor dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Muitos de nós achamos que conhecemos e seguimos todos os 10 mandamentos do Senhor. E Jesus falou para aquele jovem: conhece os mandamentos? Ele disse, de uma forma até um pouco debochada, e falou: eu conheço desde a minha mocidade, desde a minha meninice, desde pequeno. Jesus parou e falou para ele: falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta aos pobres, vem e siga-me. Aquele jovem entristeceu de tal forma, porque possuía muitas riquezas, e perdeu a sua salvação, perdeu o seu lugar no céu. Não vai ser pelas boas obras, por praticar boas obras, que nós chegaremos ao céu. E a Bíblia deixa claro isto. E Jesus falou depois que aquele jovem saiu triste por seus discípulos: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a palavra conhecimento, nós estaremos explicando um pouco sobre conhecimento, porém, conhecimento do Filho de Deus. A palavra de Deus diz: conheceis e prossigais conhecendo o Filho de Deus. Versículo 17 em diante. Diz assim: estes são fontes sem água, nuvem selada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva.
Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do qual faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, o caminho do Senhor, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então aqui, nessas palavras, o apóstolo Pedro, no final do versículo 20 e 21, fala sobre aquelas pessoas, aqueles amigos, aqueles familiares nossos, que um dia aceitaram Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador pessoal, venha se desviar deste caminho. A Bíblia fala também que o último estado dele torna-se pior do que o primeiro. Porque se tais coisas não se faziam, a pessoa vai fazer muito pior do que antes de conhecer o caminho do Senhor fazia. A palavra de Deus diz também que a pessoa que não tem Jesus como seu Salvador, não conhece a verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não tem conhecimento, não tem experiência, a pessoa traz consigo um espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, o Espírito puro do Senhor. Quando essa pessoa vem a se converter a Jesus, permitir que Jesus venha converter seu coração, esse espírito mundo sai do seu corpo, da sua vida, e o Espírito Santo do Senhor passa a dominar o seu corpo, passa a fazer morada no seu corpo, no seu coração. Porque a palavra de Deus diz também que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E se alguém destruir este corpo, com os vícios, com as bebedeiras, com as baladas, com as prostituições, o Senhor destruirá. Quando a pessoa vem a se desviar deste caminho, o Espírito Santo sai, porque as trevas não têm parte com a luz. Não tem como habitar num ser, num corpo, luz e trevas. Uma tem que bater retirada, uma tem que sair. E esta pessoa, conhecendo a verdade, como diz aqui o versículo 20 e 21, de 2 Pedro, capítulo 2, ela se envolve nas corrupções mundanas novamente. Fazer todas as coisas horrorosas que antes não fazia, antes de conhecer o Senhor. E aquele espírito volta, achando a casa vazia, porque o Espírito Santo do Senhor não está mais naquele corpo, naquele corpo, acha aquela casa vazia, ele traz consigo outros 7 espíritos. E diz a palavra de Deus que o último estado daquele homem torna pior do que o primeiro. Porque um espírito mau que vem sobre a pessoa, segundo escritores, conhecedores, estudiosos da palavra do Senhor, diz que o espírito é uma legião. E uma legião é 7.000 demônios.
que vem sobre a vida daquela pessoa. Então, vigiemos para que não venhamos a ser pego de surpresa. Deus está anunciando, o céu está anunciando, Jesus está anunciando a sua volta, que será num piscar de olhos, a qualquer momento, em que ninguém verá. Todos vão ser pegos de surpresa se não estiverem na videira, ligado na videira da árvore que é Jesus. E separamos alguns pontos principais deste conhecimento. O primeiro deles é a confiança. A palavra de Deus diz: confia no Senhor e faz o bem. Salmos, versículo 139, de 1 a 5. Senhor, tu sabes, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando eu levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e pela frente, e sobre mim põe a tua mão. Tal confiança devemos ter no Senhor, porque o Senhor nos conhece. O salmista relata a confiança de Deus com os seus servos e como ele conhece todos os pensamentos e desejos de todos no seu mais profundo do coração. Então Deus conhece. Conhecimento é a primeira palavra aqui, primeiro exemplo aqui de conhecimento ao Senhor. O segundo, relacionamento. Devemos nos relacionar com Jesus, conhecer Jesus, que a pessoa que conhece Jesus, ela tem um bom relacionamento, ela se relaciona com o Mestre. No versículo 6, de Salmo 139, tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Tal relacionamento, devemos ter bom relacionamento com o Senhor. Tal ciência indica o relacionamento íntegro e piedoso de Deus com os seus filhos. O Senhor entende os pensamentos de todos e tem piedade e misericórdia com aqueles que erram. Por isso, o amor de Deus passa da compreensão humana. O amor de Deus é muito além do nosso. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, são muito mais altos que os nossos caminhos, que os nossos pensamentos. O terceiro exemplo, presença. Presença, devemos andar sempre na presença do Senhor, sempre vigilante, sempre atentos com os laços que o inimigo arma contra nossas vidas. No versículo 7, para onde me ausentarei do teu Espírito?
Para onde fugirei da tua face? Por isso não tem como esconder do Senhor. Nós escondemos de nossos familiares, aqueles que são solteiros, escondem de seus pais, coisas erradas que vêm fazendo, práticas mundanas contra a palavra do Senhor, mas não tem como esconder dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão atentos sobre os bons e os maus. O desafio de Deus em tentar fugir, o desafio de Davi em tentar fugir da presença de Deus, em nenhum momento Davi consegue. E não é diferente com nenhum de nós. Davi não consegue passar despercebido pelo Senhor. Não existe lugar que possamos nos esconder ou fugir da presença ou da face do Senhor. Então, a palavra mesmo diz aqui no versículo 7 do Salmo 139: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, ó Deus? Davi perguntou a Deus. Nós também devemos perguntar a Deus, em saber que não tem como se esconder do Espírito Santo do Senhor. O próximo exemplo, proteção. Deus é a nossa proteção. No versículo de 10 a 12. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes, para Deus, são a mesma coisa. Mas o Senhor, Ele sabe decifrar. Ele conhece as trevas, Ele conhece a luz. Ele conhece eu, conhece você. Ele conhece aquele que vive na luz e aquele que vive em trevas. Ele vê e sabe a diferença de ambas as pessoas que vivem neste mundo. Deus nos mostra a sua proteção. Ele diz que tem o poder de transformar qualquer trevas em luz. Porque para aqueles que acreditam na fé, resplandecem em Deus. Aquele que vive na luz, que fala do amor de Deus, que demonstra a sua fé, que testemunha do amor de Deus, do amor de Cristo em sua vida, Deus resplandece através deles. Próximo exemplo, para concluirmos, é a palavra gratidão. Gratidão, muitas das vezes, esta palavra tem sido esquecida, não pela humanidade. A palavra de Deus diz que Jesus, operando os seus milagres, certa cidade, vieram até ele 10 leprosos. Jesus os curou a todos. E todos foram para suas casas, para suas cidades. Um deles, reconhecendo como gratidão o que o Senhor Jesus fizeste pela sua vida, uma cura que as pessoas eram marginalizadas, eram abandonadas,
eram espancadas muitas das vezes, viviam fora das cidades, não podiam estar nem próximo do portão das cidades, porque era uma doença muito contagiosa. Um deles voltou são, curado pelo Senhor, e agradeceu ao Senhor Jesus pela maravilha que o Senhor fez sobre sua vida. Uma nova vida o Senhor deu para aqueles 10 leprosos. Porém, só um que reconheceu o milagre, a bênção da cura, da maravilha que o Senhor operou na vida daquele homem. Não tem sido diferente em nossos dias. O Senhor opera um milagre na vida das pessoas, cura uma doença maligna, incurável pela medicina, pelo homem. E as pessoas não voltam para agradecer. As pessoas não buscam a Deus, não buscam a Jesus, não procuram onde está Jesus para que possam agradecer a Ele por esta maravilha, pela cura que o Senhor operou em sua vida. No versículo de 13 a 16, Davi diz algo mais. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto me formaste, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda via. Quando nós no ventre de nossa mãe, segundo diz a palavra do Senhor aqui, o Senhor já conhecia cada um de nós, aqueles que seriam reservados para a salvação e também aqueles que seriam reservados para a condenação. O Senhor já conhecia a mim e a você, quando nós, aquele pequeno ser dentro do ventre, ainda informe, começando a se moldar, a nascer o cabelo, o coração, que é o primeiro que é formado, e começa aquela criaturinha pequenininha, aquela beleza no ventre formado. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Divina, já sabia, já conhecia eu, já conhecia você. Por isso não tem como enganar a Deus, não tem como enganar a Jesus. Nós enganamos o homem e a mulher, mas a Trindade Divina não tem como você, não tem como eu enganar. Por onde quer que nós venhamos a passar, por onde quer que nós venhamos a esconder, o Senhor sabe tudo. Amém? E Davi ainda traz mais uma palavra. Davi traz em suas palavras grandes reflexos de gratidão em seu ponto de vista. Para concluir, devemos perceber nestes versículos que foram lidos ao meu e ao seu coração
fé e a gratidão é o melhor caminho que se pode escolher. Pois o Pai estará com todos sempre que for necessário. E Jesus diz em Mateus, capítulo 28, Mateus 28, versículo 20. Olha a partir do versículo 19. Jesus deixou um exemplo para os seus discípulos e também para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e também para você que ainda não está no caminho do Senhor, que ainda não permitiu que o Senhor Jesus viesse a transformar a sua vida, morar em seu coração, converter o seu coração, a sua vida. Nós temos um exemplo muito claro, e quando Ele voltar, Ele vier, Ele vai cobrar de cada um de nós. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus vai cobrar de nossas mãos o talento. Jesus vai cobrar de nossas mãos os dons. Jesus vai cobrar de nós a pregação da palavra de Deus. E gostaria também de deixar mais um versículo que se encontra em Hebreus 13. Hebreus 13, verso 5. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nem te abandonarei. Amém. Então, que possamos assumir a responsabilidade que foi colocada diante de nós, em nossas mãos, quando nós conhecemos Jesus e permitimos que o Senhor convertesse o nosso coração, aceitando como o único suficiente Salvador. Não cesse de clamar, não cesse de falar do livro desta lei. Em Apocalipse 21, Apocalipse 21, 8. O apóstolo João também nos traz um alerta e nos chama à responsabilidade. Você que está parado, que está prostrado, que está desanimado, que está longe do caminho do Senhor, que você possa voltar o mais rápido possível,
o mais breve possível, porque o dia que se chama hoje, nós não sabemos o dia de amanhã, o que se passará em nossa vida daqui a alguns minutos quando terminar este culto. Nós não sabemos se vamos chegar em nossa casa com vida, nós não sabemos se nós vamos deitar em nossa cama e dormir um sono tranquilo e despertarmos ao amanhecer com o Senhor nos emprestando novamente o seu fôlego de vida. Portanto, porém, aos covardes, aos assassinos, aos abomináveis, aos incrédulos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, estejamos preparados, conheçamos a Jesus verdadeiramente. Se Jesus voltar nesse momento em que eu e você piscarmos os olhos, você tem a certeza que você vai para o céu? Você tem a certeza que o seu lugar está reservado no céu? Tudo que foi dito nessa noite foi para me alertar e para te alertar. Não vai ter desculpa que nunca ouvi falar do nome do Senhor Jesus. Ninguém pregou para mim. Eu não ouvi em lugar nenhum falando do seu nome. Quando Jesus voltar, certo amigo, pregador, falou uma vez que o argumento é a palavra que muitos vão usar no dia do juízo final. Ah, eu não estava preparado. Ninguém me convidou para ir na igreja. O anjo do Senhor, os anjos, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, está presente nesse momento. Porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E você que está ao alcance